Olá pessoal, tudo bem? Segunda-feira, dia de trazermos a resposta à nossa enquete dominical, não é isso? Pois bem, meus amigos, esse domingo nós vamos tratar da nossa nova lei de licitações e contratos e do período de transição, né? O período de transição entre a nova lei, que já está vigente, né? O período de transição ou convivência conjunta entre a nova lei que está vigente e a legislação antiga, né? A Lei 8.666, a Lei 10.520, a Lei 2.462, que regra o RDC, certo? Então, primeiramente, é importante lembrarmos e relembrarmos, na verdade, que a nossa nova Lei 14.133 já está vigente, já pode ser aplicada desde o dia 1º de abril. Lembrar que a Lei 8.666, a Lei 10.520, a Lei 12.462, as regras que tratam o RDC também continuam vigentes, né? E serão revogadas apenas em 2023. Dessa forma, até lá, toda essa legislação conviverá, né? Viverá junto, né? Então é importante lembrar isso aí para que nós possamos entender a nossa questão desse domingo, né? Então a gente já vai começar na nossa resposta de hoje, já trazendo a nossa questão, né? Então, determinada prefeitura necessita suprir determinada secretaria de vigilância da sede. Analisada no ETP a necessidade, decidiu-se contratar o serviço de vigilância armada por postos com mão de obra residente. Sendo a licitação realizada por pregão, fundamentado na Lei 10.520, que é a nossa lei do pregão, e subsidiariamente pela Lei 8.666, que regra a contratação, mas considerando estar vigente a nova Lei de Licitações, a Lei 14.133, a contratação poderá ser regrada pela nova lei, inclusive com prazo de vigência do contrato podendo ser prorrogado até 10 anos. Vamos entender, veja só, é importante lembrar que, em que pese nós tenhamos, durante esse período até 2023, que não são mais 2 anos, né? Já passamos aí 2 meses, o gestor público, quando ele for decidir contratar, licitar, ele tem que definir claramente qual é a legislação que ele vai utilizar. Nesse período, durante o exercício, durante essa vigência conjunta, o gestor pode utilizar em certo momento a Lei 10.520, utilizar a Lei 8.666, utilizar em certo momento a 14.133, inclusive nas dispensas de licitação. No entanto, no procedimento de contratação, no processo, na verdade, nos autos, ele terá que definir qual a legislação ele irá utilizar. Então, por exemplo, ele não pode utilizar pregão, informar que está utilizando o pregão pela Lei 10.520 e trazer regras da Lei 14.133, né, da fase interna, ou mesmo de novos prazos. Então, é muito importante se atentar para isso aí. Onde está isso na Lei 14.133? Está em 2 artigos fundamentais para se entender essa questão. Primeiro, o artigo 190, que ele traz que o contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da vigência da lei 14.133, continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada. Então, entendendo esse artigo 90, significa que todos os contratos, todas as licitações realizadas até antes do dia 1º de abril, nessa vigência da nova lei 14.133, elas vão seguir, né, com as regras da contratação anterior. Então, a nova lei vigente ela não impõe alteração de contratos firmados anteriormente. Importante entender isso aí. Significa que um contrato, por exemplo, esse de vigilância armada, se ele foi assinado dia 20 de março, existem cláusulas contratuais de vigência, lá com base no artigo 57 da Lei 8.666, ele poderá ser prorrogado até 60 meses. Então, não há impacto algum com relação à Lei 14.133. Então, o primeiro ponto é isso aí. Inclusive, as prorrogações, repactuações, né, os reajustes seguirão todos a Lei 8.666. Vamos ver o artigo 191, que ele trata. Ele fala o seguinte, olha só, até o decurso do prazo que trata o inciso 2º do artigo 193, que é o inciso onde fala que da vigência da nova lei, 1º de abril, daqui a 2 anos, né, na verdade, a partir do dia 1º de abril,
estarão revogados a Lei 8.666, a Lei 10.520 e a parte da Lei do RDC que trata da Lei da 14.642, que trata do RDC, né? O que é que nós temos aqui também? Que a administração poderá optar, né, ou licitar ou contratar diretamente com a lei nova, ou de acordo com a legislação anterior, citada nos incisos. Significa que aquilo que nós falamos, né? Nesse momento, mesmo a lei vigente, nós podemos ainda realizar um pregão pela Lei 10.520, certo? O que é que mais o artigo traz? E a opção pela escolha deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou no instrumento de contratação direta, vedar a aplicação combinada desta lei com as citadas no referido inciso. Então, foi aquilo que nós falamos. O gestor pode utilizar a nova lei, a 1433, licitar pela nova lei, em certo momento licitar pela lei 8.666, utilizar o pregão da lei 10.520. No entanto, não poderá fazer isso no mesmo processo. Certo? Então, primeira regrinha, os contratos anteriores à Lei 14.133 seguem todas as regras da legislação que eles seguiram, aqueles contratos, e agora, nesse momento, nós ainda poderemos utilizar a legislação antiga para fazer nossas licitações e contratações. E, por último, temos o artigo único, né, o parágrafo 1 do artigo 191, que ele traz, olha só, que na hipótese do artigo, né, se a administração optar por licitar pela legislação antiga, que é a do inciso 2º do artigo 193, o contrato respectivo será regido pelas regras nela previstas durante toda a vigência. Então, com isso, nós podemos entender e fechar a temática desse período de como funciona a legislação. Então, temos o seguinte, um contrato que foi assinado antes da Lei 14.133 segue todas as regras da legislação antiga, 8.666, a 10.520, a 12.462. Nesse período de convivência de toda a legislação, o gestor ainda poderá contratar e licitar por uma legislação ou por outra, só não pode, no mesmo procedimento, no mesmo processo, utilizar em conjunto as regras, misturar as regras. E o terceiro aprendizado que nós tivemos aí é que esses contratos firmados hoje, caso eles tenham sido licitados e contratados ainda com a Lei 8.666, ainda com a Lei 10.520 e com a Lei do RDC, você permanecerá seguindo as regras dessa legislação. Não há impacto nenhum com a Lei 14.133. É uma prova de que não há mistura quando você aplicar a legislação antiga e a legislação nova. Cada uma segue de forma independente. Certo? Então, meus amigos, a questão aí então está errada, né? Olha só, se a licitação foi realizada pelo pregão 10.520, subsidiariamente as regras da contratação seguiram a Lei 8.666. Então, de forma alguma, em que pese a Lei 14.133 trazer, né, a possibilidade dos contratos continuados, a sua vigência ter possibilidade de ser prorrogada até 10 anos, esses contratos que foram firmados pela Lei 8.666 devem seguir a regra do artigo 57, né, que tem um prazo máximo de 60 meses, havendo aquela excepcionalidade de você poder prorrogar por mais um ano. Né? Então, de forma alguma, você poderá chegar aos 10 anos e se utilizar numa contratação fundamentada pela Lei 8.666, chegar aos 10 anos com fundamento na Lei 14.133. Tá bom? Então, muito importante se atentar para isso aí, porque isso aí pode causar problemas enormes para o seu gestor, né, para o gestor público, em misturar essas regras e, de repente, não entender o que está acontecendo nesse período. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, obrigado pela participação de todos. Domingo temos novamente a enquete dominical lá no nosso canal no Instagram. Um abraço.